Vai agora. Pode ir. Tá, beleza. Então, eu tenho o grande prazer de anunciar um dos grandes amigos que eu fiz ao longo dessa minha jornada pela pós-graduação, que é o Rafael Diego da Rosa. O Rafael, ele é formado em graduação e mestrado em biotecnologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois ele saiu do Brasil e foi fazer o doutorado dele na Universidade de Montpellier, trabalhando com resposta imune de ostras a víbrio. Quando retornou para o Brasil, o Rafael, foi a época que eu o conheci, ele foi trabalhar no laboratório da Cirlei, quando a Cirlei estava trabalhando na identificação das vias de imunidade no carrapato do boi, né, no Bófilos micrópolis. Ele retornou já com uma boa base em bioinformática e coisas desse tipo. E pouco tempo depois, eu, por coincidência, acabei sendo da banca de concurso dele, quando ele foi aprovado e voltou, enfim, para casa como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele montou o grupo de trabalho dele e vem trabalhando com resposta imune, principalmente peptídeos antimicrobianos, em crustáceos, usando como principal modelo, como a gente já discutiu aqui, né, o camarão Liptoponas monamei. E aí agora, então, o Rafael vai mostrar o trabalho dele para a gente. Eu fui há pouco tempo do exame de qualificação de um aluno de doutorado dele. É um trabalho muito interessante. Então, Rafael, por favor. Carlos, autoriza ele a colocar o slide? Já está autorizado. Os slides estão aparecendo para vocês e a apresentação? Sim, perfeitamente, Rafael. Tá. Sim, já está. Tá certo, então. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui no Artropódium para conversar um pouquinho com vocês, com esse primo irmão dos insetos e dos outros artrópodos, que são os crustáceos, né? Vou mostrar um pouquinho do que eu tenho feito nos últimos anos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Como o Marcos falou, né, eu sou professor do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética e trabalho com interação patógeno-hospedeiro com invertebrados marinhos, né, com ênfase em camarões e ostras. E hoje, o que eu trouxe aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho, são as bases moleculares da diversificação funcional de peptídeos antimicrobianos com ênfase, né, em camarões hoje. Bom, então eu venho de Floripa, né, e hoje eu moro em Floripa. Quem não conhece precisa conhecer, né, chamada de Ilha da Magia, né, fica aqui a capital do estado de Santa Catarina. É um lugar maravilhoso, lindo, né, que é considerado então hoje como a capital turística do Mercosul, né? Então a gente recebe muitos turistas, a gente tem como vocação aqui, né, o turismo por causa das belezas naturais de Florianópolis, principalmente pela presença da quantidade de praias, né? E Florianópolis é uma ilha. E a gente tem, então, uma ilha que está bem próxima do continente, onde a gente tem aqui... A gente também trabalha numa ilha tropical, né? Dá quase para competir com você, Rafael. Também. É difícil explicar isso para os gringos quando a gente diz que trabalha numa ilha tropical e tenta explicar onde a gente trabalha. Mas nem eu não entendo direito, sabia? Eu já fui uma vez no fundão, acho que nem eu não entendo direito. Bom, e essa ilha ela é muito próxima do continente. A gente tem duas baías, né? Uma baía norte. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor. Conseguem? Sim, dá para ver. Sim. A gente tem duas baías, né? E essas baías elas são onde a gente praticamente não tem as praias, né? As praias estão mais voltadas para a parte norte, sul e leste da ilha. E essas partes de baía elas são muito utilizadas para o cultivo de moluscos, né? E Santa Catarina já foi também um estado com uma grande produção de camarões peneídeos. Então, a gente tem aqui, né, um dos maiores orgulhos de Santa Catarina, que Florianópolis, né, é o maior produtor nacional de ostras, né, a ostra Crassostreia gigas, que é a ostra que veio do Japão, a ostra japonesa, que é cultivada também na Europa.
né, e na China, principalmente. A China é o maior produtor mundial, e a Europa, né, a França, o maior produtor europeu da ostra Crassoceraia gigas, e aqui a gente tem uma ostra que tem um selo, né, que é a Ostras de Florianópolis, assim como Champagne é um selo de espumante, aqui a gente tem, então, uma das melhores ostras do mundo, né, e Florianópolis contribui aí com mais de 96% da produção nacional de todas as ostras que são comercializadas no Brasil. E aqui em Santa Catarina também a gente tinha uma produção grande, né, de camarões peneídeos, né, a espécie Lithopeneus vanamei, que é a espécie de camarão mais cultivada no mundo, né, era também produzida aqui em Santa Catarina. Mas depois de um episódio que aconteceu, né, de mortalidades por causa da vinda de um vírus chamado White Spot Syndrome Virus, que quando ele chegou aqui, ele dizimou as populações, né, os cultivos de camarões, e hoje, então, Santa Catarina não tem uma produção expressiva de camarões. Hoje, quem produz mais camarões no Brasil são os estados do Nordeste, né, principalmente Rio Grande do Norte e o Ceará. Bom, esses animais, né, tanto as ostras quanto os camarões e os outros invertebrados marinhos, eles estão num ambiente bem diferente, né, que é embaixo da água, onde a gente tem um ambiente favorável a dispersões, né? Então, dispersões de gametas, de alimento, mas também de micro-organismos. Para vocês terem uma ideia, então, em uma gota de mar, né, a gente tem aí 1 milhão de bactérias por ml, não uma gota, né? Cada ml a gente encontra 1 milhão de bactérias e 1 bilhão de vírus. Então, é um ambiente muito rico em micro-organismos, né? A maioria deles, né, com associações não patogênicas com esses organismos, mas alguns, dependendo das condições, né, eles podem se tornar patógenos. A gente tem alguns, principalmente vírus, né, para esses animais que são os principais patógenos, tanto para moluscos quanto para crustáceos, né, são os vírus. A gente também tem patógenos de origem bacteriana, né, e alguns patógenos oportunistas, como alguns fungos filamentosos também, que principalmente eles estão aí nos cultivos, onde a gente tem, então, altas densidades de animais em espaços muito pequenos. Isso aqui é uma foto que aconteceu aqui em Santa Catarina, nos anos de 2004 e 2005, com os cultivos dos camarões, então, com a chegada do vírus da síndrome da mancha branca, que é o White Spot, né? Então, diferente de algumas áreas, né, que trabalham com invertebrados, como mosquitos, né, a gente não tem interesse, o nosso interesse aqui é na saúde, né, desses animais, ou seja, entender as relações deles com os micro-organismos e também com o ambiente. E aqui... Alguém perguntou alguma coisa? Não, foi o microfone aberto só, Rafa. Ah, tá. Pode continuar. E a gente quer, então, entender como esses organismos, né, eles se defendem contra esses agentes patogênicos, para ver, então, alternativas para a sustentabilidade desses cultivos. Então, o nosso laboratório ele tem uma demanda muito grande na área de produção, né, principalmente na área de agricultura. Então, o nosso laboratório é o Laboratório de Imunologia Aplicada à Agricultura, que ele foi fundado e idealizado pela professora Margarita Ana Barraco, que hoje é aposentada. E ela fundou nosso laboratório em 1992, então no ano que vem a gente completa 30 anos do laboratório. Eu divido o laboratório com a minha amiga e colega Luciane Maria Perazzolo, né? Então a Luciane está no laboratório desde 2006. Até então o laboratório era coordenado somente pela professora Margarita, e eu cheguei no time, então, com a aposentadoria da professora Margarita em 2013. Então trabalhamos hoje a professora Luciane e eu, né? A professora Luciane trabalha mais com as defesas antivirais, interação camarão-vírus e com imunidade intestinal, e também com o desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas, né, para a sustentabilidade dos cultivos de camarões. Eu, no laboratório, a minha linha de pesquisa, o meu interesse está mais voltado para os perfis antimicrobianos e com biotecnologia marinha. Eu sou professor, então, desde 2013, como o Marcos falou, né? Sou adjunto C3, e hoje estou credenciado no programa de pós-graduação em Biotecnologia e Biociências, né? Tanto para mestrado quanto para doutorado, e é ali que eu oriento os meus alunos nesses dois modelos, né? Ostras da espécie Crassoceraia gigas
e camarões da espécie Lithopeneus varameyi. Então, são as duas espécies mais cultivadas, né, de moluscos e crustáceos, respectivamente. Esses aqui são os alunos que têm trabalhado, que trabalharam e que estão trabalhando hoje comigo, um time que eu chamo de time molusco, né, que trabalham, então, não só com ostra, mas com outros moluscos bivalves, né? Então, ali tem a Thaís, a Leandra, o Gustavo, o Léo, a Grazi, o Augusto e também a Beatriz, que acabou de entrar no laboratório. E o time, né, que é um time, que é o meu maior time, né, que é hoje, que eu mais trabalho, que são com camarões, né? Então, os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, que trabalham, né, com os camarões. E hoje é o trabalho deles que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Em outro dia a gente pode conversar um pouquinho sobre os moluscos, né, sobre os peptídeos antimicrobianos de moluscos, mas hoje eu trouxe para vocês o que a gente desenvolveu nos últimos anos no laboratório com a diversificação funcional de peptídeos antimicrobianos de camarões. Mas antes de entrar, né, no assunto, eu queria pontuar algumas coisas em relação à imunidade de crustáceos, né, de crustáceos e moluscos, mas em especial de crustáceos, porque apesar de ter um sistema imune do tipo inato, né, como a gente encontra nos outros invertebrados, a gente tem algumas coisas em comum, mas muitas reações são específicas nesses grupos, né? Bom, então, para começar, só trouxe um exemplo aqui do que eu acho que vocês devem conhecer melhor, do que é a imunidade de Drosophila, né? A Drosophila tem uma imunidade, então, do tipo celular, tem os hemócitos, que são as células circulantes, né? A gente tem 3 tipos principais, que são os plasmócitos, os lamelócitos e os crystal cells. Cada um, esses tipos celulares bem descritos, bem caracterizados, com funções bem definidas, né? E uma imunidade humoral baseada, então, com a secreção de peptídeos antimicrobianos a partir, então, que não vem, né, dos hemócitos, né? Aqui sim do corpo gorduroso. Então, hoje em Drosophila, e quando a gente fala de imunidade de insetos, bom, trazer Drosophila é meio que falar quase da exceção, né? Porque a gente tem aqui famílias de peptídeos antimicrobianos que a gente encontra só em Drosophila, né? São conhecidos 7 famílias de peptídeos antimicrobianos, não muito diversas, né? Para alguns genes, algumas dessas famílias são multigênicas, outras não, né? Estão descrevendo novas famílias, né? Como a bomanina e a boramicina, que foram descritas recentemente, né? Mas as outras famílias de peptídeos antimicrobianos foram bem descritas também, né? Os sítios de expressão, o mecanismo de ação de algum deles, o espectro de atividade e a regulação da expressão, né? Quais as vias de sinalização que controlam a expressão desse peptídeo, ser bem conhecido, né, em Drosophila melanogaster. Bom, os crustáceos, eles são primos, né, dos insetos, de maneira geral. Na verdade, tem o mesmo grupo chamado de Pancrustation, onde os insetos, eles são um grupo que derivou, então, dos crustáceos. Então, eles têm muitas coisas em comum no que a gente diz respeito tanto à fisiologia de maneira geral, mas ao sistema imune. Já os moluscos fazem parte de um outro grupo, né? É o segundo grupo mais diverso e abundante de animais no planeta, né? Depois do Pancrustation, que inclui os crustáceos e os insetos, né? Então, apesar, né, deles terem muitas coisas em comum, né, do sistema imune inato, né, tem muitas coisas que são diferentes, né, na imunidade de crustáceos, insetos e de moluscos com os artrópodes, né? A começar pelos hemócitos, né? Então, os tipos celulares de crustáceos e insetos é diferente, eles são diferentes, esses tipos hemocitários, são diferentes do que a gente encontra em moluscos. A gente conhece muito pouco a respeito dos tipos celulares, né? As proteínas de reconhecimento padrão também são diferentes, né? Enquanto que a gente encontra PGRPs em insetos, a gente não encontra em crustáceos nem moluscos. As proteínas do tipo TOL tem algumas caracterizadas já em camarão, mas em molusco a gente só encontra TOL-like receptors, eles não têm Spätzle, né? Não tem MD também. Camarão tem MD, mas não tem PGRPs. O sistema de melanização, ele também, insetos e crustáceos existe, mas não existe profenoxidase, sistema de melanização
em moluscos. Ó, Né, só sistema de curiosidade, Rafael, se não tem PGRP, como é que é o sistema? Quem reconhece? Ninguém sabe. Funciona a IMD? Ninguém sabe. Tem Hellish, os vários componentes da via IMD estão presentes. IMD, Hellish, já encontraram também algumas proteínas que regulam a via, como caudal-like, Caspar-like, mas ainda não se sabe quem é o receptor em que o IMD se liga ali dentro da célula, né? Já a via TOL, ela é bem conservada, bem conservada. A gente encontra todos os elementos, né, que tem nos insetos, a gente encontra também nos crustáceos, mas não PGRP. Porque Ok. afinal faz muito tempo, né? O primeiro genoma que saiu de camarão é muito recente, né? Saiu em 2019 o primeiro genoma. Então agora que a gente tem os primeiros dados genômicos para poder procurar, mas mesmo assim ainda não se encontrou, não se tem indício de PGPRP em crustáceos. Rafael, Sim. por outro lado, você encontra em abundância proteínas ligadoras de LPS, né, que são bem controversas em inseto, que grupos como, por exemplo, do Neil Silverman diz que não existem. Sim. Poderiam Aqui ser tem uma bastante. alternativa. Aqui eles têm bastante, tanto moluscos, né, os moluscos bivalves, né, com que eu mais conheço. Os moluscos bivalves e os crustáceos, eles têm diferentes proteínas que se ligam a LPS, né, tanto secretadas, algumas que também são transmembrana. Então, porque esses animais têm eles têm uma quantidade muito grande de bactérias gram-negativas no mar, né, principalmente do gênero Vibrio, né, que estão presentes também na hemolinfa desses animais, né. Principalmente na ostra, ela não tem a hemolinfa estéril, né? Em camarão também acredita-se que não, que também a hemolinfa não é estéril. E tem uma quantidade muito grande de víbrio. Então, tem várias proteínas que reconhecem LPS. Nas ostras, por exemplo, a proteína majoritária do plasma é uma superoxidesmutase. Então, uma superoxidesmutase é a proteína mais abundante que tem no plasma da ostra e ela se liga a LPS. E a segunda mais abundante, que também é da família da superoxidesmutase, também reconhece LPS. Mas nunca fizeram uma conexão, um estudo para saber se essas proteínas que ativam a via IMD. O que se sabe, fazendo silenciamento de Hellish, de dorsal, de cactus, a gente consegue ver a modulação de alguns genes imunológicos em camarão. Você consegue fazer isso. Mas não conseguiram ainda subir as vias e mostrar qual membro ativa qual membro para a expressão desses peptídeos. Bom, e de efetores aqui, né? Os efetores também mais diversos que a gente tem entre todos os grupos são os peptídeos antimicrobianos. Isso já é conhecido, né, de toda a natureza. Todos os grupos, né, de seres vivos têm o seu próprio repertório de peptídeos antimicrobianos. Aqui também não seria diferente. Bom, uma comparação do que a gente tem com os invertebrados marinhos, né, em relação aos invertebrados terrestres, de maneira geral, né, é que até hoje a gente não tem culturas de células estáveis, né, para crustáceos e moluscos. Então, a gente não tem uma linhagem para trabalhar, então, uma linhagem com hemócitos ou uma linhagem de qualquer outro tecido. Então, o que nos dificulta muito o estudo com essas espécies. Além disso, os recursos genômicos, né, genomas e transcriptomas, são muito recentes. Né? Como eu falei para vocês, o primeiro genoma de ostra saiu em 2012, muito fragmentado. Depois a gente teve só agora que está saindo o segundo genoma da ostra Crassostrea gigas, em 2020, sendo ano passado. E de camarão saiu um genoma da espécie mais cultivada ali de Penosmonodon em 2019 e o do Penosmonodon, que é a segunda espécie mais cultivada, em 2020. Então, nossos recursos também são muito recentes, né? Além disso, não existem mutantes, a gente não tem mutantes porque não existem, né? Trabalhar com esses animais que são grandes
e que a gente precisa ter grandes estruturas, não existem assim famílias bem ou mutantes, né, bem caracterizados para estudar. Então, a gente trabalha na maioria das vezes com animais semi-selvagens, ou seja, animais de cultivo, né? Então, em diferentes países, tanto na Ásia quanto na Europa, quanto aqui no Brasil, a gente então tem né, colaboração com pessoas que cultivam esses animais e que fornecem, né? A gente não tem assim famílias específicas como o camundongo balbicê, né? Que a gente tem assim uma linhagem conhecida para trabalhar. Então, nossa variabilidade aqui ela é sempre muito alta. Bom, aqui, diferente dos insetos, tanto para ostras quanto para camarões, né, o coração da resposta imunológica são os hemócitos. De maneira morfológica, sim, estruturalmente, a gente consegue dividi-los em 3 grupos, né, os hemócitos hialinos, semigranulares e granulares. A gente não conhece ainda as subpopulações e populações que tem. Teve um estudo que saiu agora, que foi publicado esse ano, que fizeram RNA-seq, da single cell RNA-seq, tentando separar alguns hemócitos para ver se existiam populações, mas a gente ainda não tem ferramentas, né, para definir os tipos. A gente só consegue separá-los assim morfologicamente. E eles são assim os grandes artífices, né, da resposta imunológica. Então eles são os fagócitos principais, né? Então eles estão ali fazendo reconhecimento e fagocitose. Eles também infiltram todos os tecidos, né? Porque esses animais têm um sistema circulatório do tipo aberto e semiaberto, então eles estão em todos os tecidos, então eles têm uma alta capacidade fagocítica. E são eles que produzem, né, a grande maioria dos genes imunológicos. Então eles são o principal sítio, por exemplo, de produção dos peptídeos antimicrobianos, tanto como nos quelicerados marinhos, né, os camarões, os crustáceos e os moluscos produzem nos hemócitos, e esses peptídeos, então, são secretados para o plasma, onde eles atuam, né, para algumas espécies, né, em respostas humorais. A gente também tem aqui, como no caso dos crustáceos, né, são os hemócitos que produzem, assim como no caso dos insetos, produzem os componentes da melanização, né, então a cascata de ativação do sistema profenoxidase, que acontece melanização, que acontece também em crustáceos. E também os elementos para coagulação da hemolinfa também estão nos hemócitos. Então, vejam bem que durante muitos anos, né, se estudou muito a imunidade celular, né, e humoral baseada em hemócitos, porque eles são células muito importantes. E, além disso, né, foi descrito mais recentemente que os hemócitos eles fazem reações celulares complexas, como a gente encontra nos neutrófilos, né, que é a formação de armadilhas extracelulares. Então, os hemócitos, eles, assim como os neutrófilos, eles conseguem fazer NETs, né, liberar cromatina para fora da célula para aprisionar, então, grandes quantidades de micro-organismos, né, da mesma maneira que foi mostrado para os neutrófilos, né. Hoje a gente sabe, né, que esse processo, né, de formação de armadilhas extracelulares, ele é bem conservado e em várias espécies, incluindo insetos, moluscos e crustáceos, isso está conservado, e não é só de neutrófilos, né, mesmo nos mamíferos, né, a gente tem informação de armadilhas extracelulares por basófilos e outros tipos celulares, tá? Parece ser um mecanismo de defesa bem conservado, né, entre os animais. E dos efetores imunológicos, para os crustáceos e moluscos, os peptídeos antimicrobianos, eles são primeira linha de frente, principalmente para crustáceos. Então, eles são constitutivamente expressos em altas concentrações. Então, são poucos os peptídeos ou famílias que são induzidos após uma infecção. Tá? Então, eles são produzidos e armazenados nos grânulos dos hemócitos. E após o reconhecimento, então, de um micro-organismo invasor, eles são liberados na hemolinfa, onde eles vão fazer, então, diferentes ações, né? Eles podem estar controlando a microbiota presente no intestino, ou a microbiota que está presente na própria hemolinfa, porque quando a gente faz silenciamento, né, via RNA de interferência de alguns peptídeos, né, do transcritos de alguns peptídeos, a gente tem uma proliferação de bactérias na hemolinfa, esses animais acabam morrendo, né? E, além disso, foi mostrado que vários peptídeos de camarões, eles estão envolvidos em outras funções, além das funções antimicrobianas, né? Então, podem fazer aglutinação de bactérias, se ligar
a componentes microbianos como LPS, uma atividade, então, para chamar hemócitos para os sítios de infecção e assim por diante. Então, em crustáceos, a gente pode dizer, então, que mais do que peptídeos antimicrobianos, eles podem ser classificados como host defense peptides, por terem uma atividade, um amplo, né, espectro de atividade biológica. É só uma coisa. Camarão tem sistema, então, circulatório fechado? Para mim, eu jurava que era aberto. É aberto e semiaberto. Ah, tá. Não, porque tinha um vaso ali com uma coisa endotélio-like ali. Tem. Deixa eu até voltar aqui num slidezinho, ele tem, ó, tá vendo aqui que está marcado em azul? Aham. São os principais vasos. É aqui que a gente coleta hemolinfa também. A gente pode coletar hemolinfa da parte dorsal, onde está passando aqui onde a gente tem o coração do camarão, por exemplo, mas também na parte ventral, onde a gente tem aqui a hemocele, né? A gente pode colocar a seringa na própria hemocele também para coletar hemolinfa. Ah, tá. Mas também esses tem vasos. Os vasos são abertos no final. Isso, são abertos no final. Ah, entendi. Tá bom. Então... Rafael, Também serve também. Oi? Rafael, esse processo é o quê? Uma diapedese que você mostrou no slide posterior. Isso. Após essa diapedese aí, esses hemócitos ficam viáveis, eles morrem? O que acontece com eles depois que englobam esses patógenos? Olha, boa pergunta. A gente não sabe. A gente não sabe se existem populações hemocitárias que são residentes em tecidos ou se a gente tem essa migração. A gente vê uma forte migração porque quando a gente vai tirar a hemolinfa de ostra, por exemplo, que daí é no músculo adutor, né, a gente tem que quebrar a concha e colocar a agulha no músculo adutor. Quando a gente faz um ferimento e um dia depois a gente abre esse animal, a gente já consegue ver passou a agulha, a gente consegue ver várias camadas de hemócito ali. Eles têm um processo de migração muito forte, principalmente molusco. Mas em crustáceos, em camarão, a gente já viu que, por microscopia, alguns hemócitos que estão presentes na brânquia, as brânquias são cheias de hemócitos, tá? Nos camarões, cheias de hemócitos. A gente não sabe se existem populações que são residentes ali, porque a expressão de peptídeos antimicrobianos na brânquia, para alguns peptídeos, na brânquia, e nos hemócitos circulantes, ela é diferente. Então, mas a gente não conhece sobre isso. A gente não sabe se é como se fosse um monócito, que quando entra no tecido vira um macrófago. Não sei se tem esse tipo de diferenciação. É o que eu tem essa capacidade de infiltração muito grande. Rafa, sim. Se você dá, por exemplo, inseto, eu sei que isso faz diferença, mas se você faz, por exemplo, um choque térmico e 24 horas depois você coleta hemolinfa do mesmo lugar, aumenta significativamente o número de hemócitos? Inseto aumenta? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Na verdade, assim, a gente sabe que em situações de estresse, né, os parâmetros, né, quando a gente pega, por exemplo, o camarão, quando a gente está trazendo para o laboratório, a gente precisa de pelo menos uns 7 dias de aclimatação. Esses animais eles ficam vermelhos, hiperestressados e degranulam muito, né? Então, eu não sei, tem a hematopoiese, quando a gente faz coleta de hemolinfa em camarão, aciona a hematopoiese, tá? Quando esses camarões também são infectados, né, se a gente faz uma infecção experimental, os hemócitos, eles degranulam, e já foi mostrado que não é só degranulação, né? Tem alguns hemócitos que produzem uma família especial de peptídeos antimicrobianos, que são as peneidinas. Esses hemócitos estouram, liberando o conteúdo intracelular, né? Num processo de morte celular parecido com a piroptose, né? Então, eles estouram e liberam o conteúdo ali. Aí, o que acontece... Mas isso se mantém? Assim, porque em mosquito, por exemplo, de novo, em anófilos, se você faz isso, faz uma infecção, uma pseudo-infecção experimental, que você mata depois a infecção por calor e você mata o plasmódio, você vai ter uma diferenciação de pró-hemócito em hemócito e esses mosquitos vão estar pelo resto da vida mais competentes para lidar com outras infecções. Isso acontece também nos camarões? Olha, já foi mostrado
já foi mostrado o fenômeno de priming, mas o que acontece aqui é a produção de novos hemócitos. Então, eles têm tecidos hematopoéticos. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, tecidos hematopoéticos, está mostrando aqui, a gente, bem aqui na base do pedúnculo óptico do camarão, e aqui nessa parte ventral, aqui onde tem o cefalotórax, a gente tem órgãos hematopoéticos que estão sempre produzindo hemócitos. Então, os hemócitos, eles estão sendo sempre produzidos, só que quando existe uma infecção, se a gente coleta hemolinfa após uma infecção em vários tempos, a gente vê uma diminuição no número de hemócitos e depois de 48 horas um aumento no número deles, circulantes. Tá? Já fizeram marcações nesses tecidos aqui, então eles estão vendo produção de novas células, né? Com marcadores que tinham na época, né? Que é como peptídeos antimicrobianos, porque algumas famílias são expressas apenas nos hemócitos. Então eles conseguem fazer o rastreamento da produção dessas células a partir de ensaios de hibridização in situ ali. Só que com choque térmico eu não sei te dizer. E não sei também se esse fenômeno de priming, que eles já mostraram para algumas espécies de crustáceos, tem a ver com esse hemócito que ficou ali, ou com uma nova população, ou com algum efetor humoral, né? Daí eu não sei te dizer. Eu sei que eu estou atrapalhando o andamento, mas deixa eu perguntar só mais uma coisa, porque eu vi as NAD pH oxidase, existe diferença de transcrito entre os hemócitos? Se existe mais de uma? Não, existe diferença em número de transcritos entre os hemócitos. Após uma infecção ou entre as diferentes populações? Após infecção, isso. Elas se diferenciam após infecção, e se diferenciam, existe aumento do transcrito de NAD-PH oxidase? Olha, eu não sei dizer porque eu nunca trabalhei com essa proteína, né? Uhum. Eu nunca olhei e não sei como é que é a diversidade delas, também, se ele só tem um tipo, se tem várias, e qual população hemocitária que tem, né? Mas eu botei ali a NAD-PH oxidase porque a produção de espécies reativas de oxigênio é uma coisa muito importante na resposta. Agora, como é que é a modulação frente a infecções, eu não sei te dizer. Mas a NAD-PH oxidase, ela é pouco modulada transcricionalmente. Curiosamente, tem alguns trabalhos de literatura que olham para esse lado, mas a modulação principal dela, ela é acionada por cálcio. É cálcio intracelular. Quando libera cálcio intracelular, ela produz COI, sem cálcio não produz. Simples assim. É modulado por retículo, né? Retículo endoplasmático, na verdade. E as PDIs estão modulando essas NAD-PH oxidase. Que libera cálcio. Isso. Não. Bom, obrigado aí. Mas a expressão gênica delas ali em camarão, eu não sei dizer se é modulável ou não. Porque, às vezes, pode ser uma regra para uma espécie, mas não para outra, né? Eu sei que são proteínas que estão sempre presentes em vários tecidos e nos hemócitos elas são bem importantes, né? Eu vou ficar te devendo aí sobre a modulação da expressão. Bom, acho que eu tinha parado aqui, né? Nesse vaso, né? Que tinha chamado a nossa atenção por causa do sistema circulatório aberto e semiaberto. Bom, eu só vou fazer uma revisão rápida sobre os peptídeos antimicrobianos para a gente, então, conhecer quais são as famílias e o que a gente tem trabalhado aqui no laboratório especificamente, né? Então, os peptídeos antimicrobianos são antibióticos naturais produzidos por praticamente todos os seres vivos, né? Eles são classicamente descritos como peptídeos ou polipeptídeos com até 10 kilodaltons, né? Que tem uma função análoga, que seria a atividade antimicrobiana, né? A gente tem aqui uma estrutura, eles não são conservados filogeneticamente, né? São moléculas análogas que podem agir de forma direta ou indireta, e a gente tem aqui uma grande diversidade de estruturas, né, em relação aos peptídeos antimicrobianos. Os peptídeos que a gente chama de peptídeos clássicos, né, que são os CAMPs, né, os peptídeos catiônicos, eles são geralmente moléculas anfipáticas, ou seja, elas têm uma região que é hidrofílica, e essa região hidrofílica é geralmente catiônica, e uma região hidrofóbica. E isso aí é super importante no mecanismo clássico de ação, que é o mecanismo que interage com a membrana aniônica dos procariontes. Então, nos organismos eucariontes, a gente tem uma membrana
que ela é assimétrica em termos de lipídios e de proteínas, mas os lipídios, né? Aqui a gente tem a fosfatidilisserina, que ela está voltada para a face interna, né, da célula, enquanto que nos procariontes a gente não tem essa assimetria com fosfolipídios aniônicos. Então, no mecanismo clássico de ação dos peptídeos antimicrobianos, a gente tem, então, essa parte hidrofílica carregada positivamente, faz uma interação eletrostática com esses fosfolipídios aniônicos, enquanto que a parte hidrofóbica, então, ela vai se inserir na bicamada lipídica, interagindo, então, com a parte hidrofóbica, causando, então, a formação de poros. Não apenas a formação de poros é um mecanismo de ação, né? Os peptídeos, quando eles interagem com a membrana ou com a superfície aniônica, eles causam, né, afetam a homeostase celular, né, impedindo com que esse micro-organismo se multiplique. E, em alguns casos, alguns peptídeos, e dependendo da concentração, eles podem até fazer um efeito detergente, né, removendo pedaços da membrana e aqui causando um efeito mais microbicida, em vez de um bacteriostático, né? Outros peptídeos, eles têm outros mecanismos de ação que não são a interação clássica, né, desses peptídeos clássicos com membrana. A gente tem outras categorias de peptídeos antimicrobianos que interagem, por exemplo, com componentes intracelulares ou com funções, né, como replicação, transcrição, tradução e assim por diante. Hoje esse conceito clássico ele está caindo bastante, né, porque a gente tem agora várias moléculas, né, que não são só anfipáticas, outras que são carregadas negativamente, peptídeos maiores do que 10 kilodaltons, que também fazem parte, né, dessa grande categoria que são os peptídeos antimicrobianos. E por que eu me interesso pelos peptídeos antimicrobianos de invertebrados marinhos? Por duas razões. Primeiro, por causa da grande diversidade molecular. Então, eles apresentam, a maioria das espécies, né, apresentam famílias multigênicas. Então, a gente tem ali para uma mesma família 3, 4, 7, 10, 60 membros diferentes. E que tem uma diversificação muito grande. E eles, principalmente dos moluscos, onde a gente não tem os animais, né, principalmente a ostra, que não regula a concentração de sais, né, no próprio organismo, ela tem, então, uma salinidade que fica muito parecida com a salinidade do mar, né, em alguns casos, e a gente tem, então, esses peptídeos que eles são mais resistentes à salinidade e a pHs alcalinos, quando comparados com outros tipos de peptídeos antimicrobianos. Então, a gente já fez alguns testes, né, na época que eu estava na França, com alguns peptídeos de ostra, que em vez de ter um arranjo, principalmente as defensinas, né, as defensinas das ostras, em vez de terem 6 cisteínas, elas têm 8 cisteínas, né, elas têm uma ponte de sulfeto a mais que auxilia ela na resistência à salinidade, né? Então, são animais em que a gente tem aí um grande espectro de atividades biológicas, né? Todas essas classes, né, e todos esses membros, eles apresentam uma diferença no mecanismo de ação e também no espectro de atividade antimicrobiana, o que abre aí espaço, né, para vários estudos em biotecnologia marinha, principalmente para a confecção de novos antibióticos de origem natural, né, ou baseado em moléculas naturais. Bom, quais são os peptídeos antimicrobianos que a gente encontra nos camarões peneídeos? A gente tem, então, aqui 5 peptídeos principais, né? A gente tem a primeira família que foi descrita, que são as peneidinas, que são esses primeiros aqui, que tem a estrutura tridimensional dela aqui. São as peneidinas, que estão presentes apenas em camarões peneídeos. Os fatores antilipopolissacarídeos, que estão presentes em crustáceos de maneira geral, principalmente Malacostraca, e em quelicerados marinhos, mas não em quelicerados terrestres. Então, a gente encontra LFs em crustáceos e limulídeos, mas não encontra em carrapatos, nem escorpiões e nem aranhas. As crustinas, que a gente encontra bem também distribuída em crustáceos e em alguns grupos de insetos, tá? Foram descritas crustinas, esse grupo aqui em específico, em formigas. As estiricinas, que são peptídeos aniônicos, estritamente aniônicos, antifúngicos, que estão só presentes em camarões. E esse peptídeo aqui, que é o peptídeo que é o resultado
de uma hidrólise da parte C-terminal da hemocianina, que é a proteína principal que carrega oxigênio nos crustáceos. Tá? Então, aqui nos camarões, após uma infecção, a gente tem uma enzima específica que vai clivar a parte C-terminal, produzindo um peptídeo em forma de alfa-hélice aniônico antifúngico. Parecido com o que a Andrea publicou durante a tese dela, né, com a hemoglobina do carrapato, né, Deia? Também era aniônico ou era catiônico? Deixa eu desmutar aqui. Ele é catiônico, o fragmento de hemoglobina. E era C-terminal? Ele é o da cadeia alfa, do 33 ao 61. Ele é no meio da cadeia, assim, no início, mais N-terminal, mas não... Mais N-terminal, mas não, né, o N-terminal mesmo. Sim. Mas é 33 a 61. Aqui é o fragmento finalzinho da hemocianina. Ah, tá. E esse peptídeo aqui, ele é só produzido pós-infecção. Né? Pós-infecção que ele é liberado no plasma. Todos os outros 4, peneidinas, ALFs, crustinas e xilicinas, são peptídeos, então, codificados por genes. Tá? Bom, como é que a gente estuda no laboratório, né, a caracterização, né, da diversidade funcional dessas moléculas? A gente faz em 3 etapas, né? Uma primeira etapa in sílico, onde a gente busca novos peptídeos com os recursos que a gente tem no GenBank. Então, antes, como é que eram os trabalhos clássicos de detecção de peptídeos antimicrobianos? Um extrato, seja de hemolinfa, hemócitos, midgut, de algum tecido. Aí fazia um extrato aí, passava no HPLC, né? Pegava essas amostras e também fazia testes antimicrobianos e depois fazia caracterização bioquímica e molecular. O que a gente faz aqui é o contrário. A gente vai procurar por novos membros ou novas famílias de peptídeos antimicrobianos com informações que estão nos bancos de dados, né? Então, a gente faz uma busca in sílico, usando métodos diferentes, pode fazer tanto por BLAST, ou também utilizando HMM ou outras ferramentas de bioinformática. Com essas sequências em mãos, então, a gente faz a estrutura delas, né? A gente caracteriza se tem precursor, se tem algum domínio conservado, assinatura, sistema de classificação, vê como é que é a organização dos genes, dos promotores, número de cópias, mapeamento nos cromossomos e filogenia. Né? Então, a gente vê aqui, caracteriza essa parte mais in sílico. A segunda etapa que a gente sempre faz no laboratório, então, é a análise transcricional, né? Saber onde eles são expressos, essas moléculas, né? Se são, quais os órgãos que expressam. A gente faz por RT-PCR ou por hibridização in situ. Analisa os níveis basais, né? Quando a gente tem mais de um membro, para saber quais desses membros, né, desses genes, quem é o mais expresso, quem é o menos expresso em nível basal. Ao longo do desenvolvimento do camarão também, né, desde o ovo, larvinhas, até o indivíduo adulto, onde começa a expressão deles, e a resposta deles frente a infecções. Né? Então, a gente faz infecções experimentais, a gente trabalha com o vírus da síndrome na mancha branca, nós somos o único laboratório em Santa Catarina com permissão para trabalhar com esse vírus, e também com bactérias do gênero Vibrio, que também são patógenos para crustáceos e moluscos, e com patógenos oportunistas, como Fusarium solani e Fusarium oxysporum. E também a gente tem usado muito, né, informações de bancos de RNA-seq que estão depositados no GenBank para pegar dados quantitativos também desses novos genes que a gente identifica. Mas o mais importante, né, é a gente provar que são peptídeos antimicrobianos, né? Então, a gente faz então as análises funcionais, então fazendo esses peptídeos ou de maneira sintética, né, ou sintetizando os peptídeos, ou fazendo em sistema recombinante para fazer testes de atividade in vitro, os clássicos que a gente faz com o MIC, ou estudos em vivo utilizando RNA de interferência. Aí, a RNA de interferência em ostra não funciona de jeito nenhum. A gente coloca dsRNA, ativa a resposta imunológica na ostra. Se bota siRNA, a mesma coisa, ativa, degranula, ela começa a aumentar a expressão de genes. Agora, em camarões, dsRNA funciona super bem. Super bem. Só que o tempo de silenciamento não é muito
longo. Então, a gente nunca fez um estudo no laboratório para saber quanto tempo dura o silenciamento de um gene. A gente consegue ali 20, 48, 96 horas, o silenciamento acima de 96% para alguns genes. A gente não sabe quanto tempo, né, esse silenciamento continua. Em dados de literatura tem que duram até 7 dias, né? Eu já vi que alguns insetos podem durar meses ou até a vida inteira do inseto, né? Daí eu não sei que vocês acham que entendem muito mais do que eu. Não sei como é que é em carrapato também, mas eu acho que tem a presença de algumas outras enzimas que o ajudam, né, na manutenção desse silenciamento. Rafa, em carrapato, a gente fez um ensaio experimental injetando ninfa, né, com DS para microplusina, e aí os carrapatos chegaram na fase adulta silenciados. Então é bem estável, pelo menos eu acho que deve depender muito da sequência, né? Mas a microplusina foi injetada DS em ninfas, em adultos ainda estava silenciada. Então, mas eu acho que em carrapato tem RDRP, né? Aquela enzima que... Então, eu não lembro o pessoal do Massuda também faz, se eu não me engano, é com quitina sintase, que eles vêm também passar, tipo, de uma fase para outra, e uma metamorfose de barbeiro leva, tipo, 3 semanas para acontecer. Então, é um tempo longo. Algumas pessoas acham, inclusive, que deve existir uma RDRP que perpetue esse sinal de RNA dupla fita. Sim, para a nossa área aqui ia ser maravilhoso, né? Porque a gente consegue fazer silenciamento viral, né? Se a gente injeta um dsRNA específico contra uma proteína do vírus, quando a gente faz uma infecção, a gente tem mais de 90% de sobrevivência. Só que não dura muito tempo, né? Então, para a aquicultura, se fosse viável isso em camarões, isso ia ser a salvação para muitos cultivos, né? Mas a gente não consegue fazer, porque esse tempo de silenciamento ali, infelizmente, ele é muito curto. Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui os resultados de algumas famílias que a gente caracterizou no laboratório, né? O que está aqui em vermelho para vocês são o que a gente encontrou de novo, tá? De sequências novas. Então, na família dos ALFs, a gente tinha 3 membros, agora a gente encontrou mais 4, são 7. Nas crustinas, se conhecia em Vanamei 3 crustinas, agora 61 sequências. E identificamos 2 famílias de peptídeos antimicrobianos. As estilicinas, que ainda não tinham sido descritas em Vanamei, tinham sido identificadas só numa espécie de camarão, em 2 espécies de camarão, e não tinham sido caracterizadas em Vanamei. E as camaricinas, que é uma família nova de peptídeos antimicrobianos, tá? Que a gente fez por genômica reversa. Bom, os ALFs eu trouxe para vocês porque aqui esse fenômeno de diversificação funcional, a gente estudou com mais detalhes, tá? Os ALFs, então, eles são precursores, eles são um peptídeo sinal, um peptídeo maduro, onde a gente tem aqui, numa região central dele, né? Então, ela é uma molécula que apresenta 2 alfa-hélices, uma N, outra C-terminal, e a gente tem uma região de grampo. E essa região de grampo, que está aqui no centro da molécula, ela vai se manter a partir de 2 cisteínas. Essas 2 cisteínas estabilizam um grampo. E essa região aqui é chamada de LPS Binding Domain, que é um domínio que se liga a LPS e que é a região de atividade dessa molécula. Já fizemos vários testes de produção da molécula inteira e só dessa região apresentam a mesma atividade, uma atividade antimicrobiana muito similar, tá? Mostrando que essa região aqui é a região, então, é o sítio ativo dessa molécula, tá? Ela tem, nesse ALF aqui, que foi o primeiro a ser descrito, ela apresenta 7 aminoácidos conservados, e a grande maioria deles são aminoácidos carregados positivamente, ou lisinas ou argininas. Tá? A gente tem aqui um ácido glutâmico também, e esses 7 é que são responsáveis pela ligação dessa molécula com um LPS. Tá? Isso aqui foi bem descrito. Além de se ligar ao LPS, eu vejo que o mecanismo de ação dos ALFs não é formação de poros, não é nenhum componente intracelular, ele se liga a componentes da superfície,
tanto do ácido lipotecóico que a gente encontra em bactérias gram-positivas, quanto o LPS de bactérias gram-negativas. Tá? Então, até o momento, a gente conhecia 3, e fazendo essas buscas, né, nos bancos disponíveis, EST, TSA, e também agora nos genomas, a gente encontrou mais 4 membros. Então, é uma família que tem 7 membros. A gente procurou por ALFs em diferentes espécies, né? Isso aí foi, então, está sendo o doutorado do Gabriel. Então, o Gabriel está trabalhando com os ALFs e descrevendo, e a gente está com uma diversidade imensa em mãos, né? Porque além desses 7 que a gente encontra, existem outros ALFs relacionados. Então, ALFs que têm 3 e 4 cisteínas, que é com que o Gabriel está trabalhando agora. E vocês vejam que essa árvore aqui, ela mostra diferentes ALFs em crustáceos, né? Aqui estão nos limulídeos, e aqui todos os crustáceos, ou principalmente em decápodos, ALFs disponíveis, né? Que a gente encontrou. Então, a gente encontra aqui os diferentes grupos e outros grupos ainda que são específicos dos outros crustáceos da ordem Decápoda. Bom, nessa família, o que chama mais atenção? O que chama mais atenção são as características bioquímicas dessas moléculas. Então, desses 7 membros, a gente tem 3 que são catiônicos, carregados positivamente, e 4 aniônicos, carregados negativamente. Mas, além disso, dessas diferenças, né, no ponto isoelétrico, o que chama atenção para a gente é o quão conservados são esses aminoácidos que estão ali fazendo a interação com o LPS. Então, no LF, o primeiro que foi identificado, que é o LF que tem um grande espectro de atividade e que tem maior, que é o mais antimicrobiano, né, que tem valores de MIC bem baixos, ele tem os 7 conservados. E foi esse aqui que foi feita a estrutura tridimensional e que foram feitos os testes de atividade LPS binding e atividades antimicrobianas. Vejam que nos diferentes grupos a gente pode ter ou não esses resíduos conservados. Isso aqui chama muita atenção. Então, qual a primeira coisa que a gente fez foi produzir um representante, então, desse grupo aqui, do grupo B, que é o catiônico, que tem um espectro de atividade bem alta, com um aniônico que só tinha um resíduo só conservado. E o que a gente viu que, enquanto que os ALFs catiônicos eles têm uma alta afinidade por LPS, esses que são os ALFs aniônicos, eles não se ligam ao LPS. E eles não se ligam ao LPS e eles apresentam uma baixa atividade antimicrobiana. Tá? Então, eles não têm essa afinidade, existe uma baixa atividade antimicrobiana. Não Rafael, só esse LF... Oi? vou fazer uma pergunta. Essa atividade Claro. de binding foi feita em que pH? Pergunta básica. Olha, eu não lembro, porque a gente fez isso aqui com um teste com a polimixina, é um teste comercial, tá? Você diz Sim. por causa do pH em que esse peptídeo poderia atuar? Isso. Eu acho que foi feito no pH do kit, tá? Não foi feito no pH, o que seria o pH. Só que isso aqui é um peptídeo de camarão, tá? Que não é osmoconformista, esse aqui, tá? Esse peptídeo aqui. Eu acho, Rafa, que o que o Carlos quer dizer é que, de um modo geral, uma proteína, se ela vai ser aniônica ou catiônica, é naturalmente uma função da dissociação das cadeias laterais dos aminoácidos, que é uma função do pH. Sim. Né? Então, o pH vai te dizer se aquela proteína, naquela situação, está negativa ou positiva. Claro. Porque se você puxar todo mundo para um pH muito alcalino, todo mundo vai começar a ser negativo, independente da composição de aminoácidos. Sim. O que estava chamando mais atenção nossa aqui, Marcos e Carlos, é os resíduos que estavam conservados. Sim. Né? O que a gente notou é que esses que são carregados negativamente, né, eles tinham menos resíduos conservados. Bom, que não é uma regra, né, porque os outros 2 que são catiônicos também só tinham 2. Mas esse aqui, que foi o primeiro que a gente encontrou, porque só se conheciam 3, né? O A, o B e o C. Os 3 primeiros ALFs. Uhum. O quarto, que foi o primeiro que a gente encontrou, né? Era aniônico, que com um resíduo só conservado. Então,
não foi muito baseado na característica bioquímica, né, do PI teórico, né, mas sim na conservação desses aminoácidos, né, conservados, esses resíduos, né, conservados. É porque, além do que o Marcos falou, quer dizer, nessa dobra, aí você falou que tem 2 pontes de sulfeto, né? Quer dizer, ela é bem rígida, ela é bem fechada, essa dobra é bem... Uma ponte. Há uma Tem 2 ponte? cisteínas. Mas Uma ela ponte. se repete em todos esses grupos aí, né? Essa formatação de dobra, né? Então, esses Todos. aminoácidos têm uma importância muito grande para esse ponto iselétrico, né? Então, a atividade de responsividade ao status redox, né, vai ser muito efetiva, é algo muito pontual, né? Então, essa questão do pH acaba se tornando crítica mesmo, né? Não só pela questão toda que o Marcos falou, né? Mas por essa situação do status redox do meio. Então, saber o meio onde ela está, o pH do meio onde ela está naturalmente, é fundamental, e também do ensaio, né? Isso, e eu imagino que quando você diz, esse é catiônico, esse é aniônico, você está se referindo a resíduos diferentes no mesmo pH, né? Teórico. Nesse pH, esse é catiônico, esse é aniônico. Isso. Porque não faz sentido. Não. Isso mesmo, Marcos, é lá no ponto isoelétrico teórico, tá? Ali, e na conservação. Só que eles foram feitos, Carlos, juntos, tá? Independente do pH, eles mostraram diferenças de afinidade com o LPS. Esse daqui. Porque o primeiro ALF que foi identificado, ele foi identificado por um ensaio bioquímico lá na década de 80, foi 1982, que ele foi identificado em limulídeos como uma molécula com alta afinidade ao LPS. Nesse mesmo ensaio aqui, ó, sabe esse LAO, que é com límulos, foi identificado nessa espécie, o ALF, né? Foi identificado nessa espécie como uma molécula com alta afinidade LPS, tá? Que tem esses resíduos conservados também. Legal. Obrigado. Imagina. E isso se reflete também, além dessa ligação, se reflete também na atividade dessas moléculas, né? Enquanto que esses que têm os resíduos conservados, eles têm um maior espectro, uma maior atividade antimicrobiana, esses que não têm os resíduos conservados, eles têm uma menor atividade antimicrobiana. Isso foi para os ALFs D e também, mais recentemente, no trabalho do Gabriel, E, F e G. Então, conforme a gente vai mudando, né, a conservação desses aminoácidos, desses resíduos conservados, a gente tem aí uma diferença, né, no espectro de atividade dessas moléculas, tá? Então, hoje, qual é o nosso interesse? É saber, como a gente tem alguns resultados in vitro de testes antimicrobianos, o nosso interesse é saber se essas moléculas se diversificaram, porque o que chama mais a nossa atenção é que em limulídeos, em quelicerados marinhos, eles só apresentam um ALF, um único ALF catiônico. Enquanto que nos crustáceos e nos camarões, do que a gente conhece, existem 7 genes e 7 membros diferentes com características bioquímicas diferentes. Então, a gente está interessado agora em saber essa diversificação funcional está levando ao quê, né? A quais novas funções. E com as metodologias que a gente tem, né? A gente fez um primeiro experimento com testes antimicrobianos e agora utilizando a tecnologia de RNA de interferência para a gente conseguir, então, decifrar, né, outras funções para essas moléculas, né? Sendo que a gente conhece bem uma das 7, tá? Dessa família aqui. A segunda família são as crustinas, e as crustinas, elas são peptídeos bem interessantes, elas são polipeptídeos, porque elas têm mais de 10 kilodaltons. E elas têm uma característica interessante, é que na região C-terminal elas têm um domínio WAP. E esse domínio WAP ele é encontrado em proteínas do leite, do soro do leite, e que tem uma atividade de inibição de proteases. Então, todas elas, a gente tem aqui, elas são divididas em 4 tipos, e esses tipos aqui, eles diferem, então, na parte N-terminal. Então, as crustinas do tipo 1, além do AP, que contém 8 cisteínas, tá? Então, esse domínio que está aqui, ele é estabilizado por 8 cisteínas. Eles têm um domínio N-terminal com mais 4, totalizando 12 cisteínas. Veja que é uma molécula bem empacotada, né? Uma estrutura bem rígida. As do tipo 2 têm essas mesmas 4 cisteínas, e mais o AP que tem lá um,
e uma região N-terminal hidrofóbica gigante, rica em resíduos de glicina, enquanto que os tipos 3 e 4, eles só têm o AP, só tem um AP, que é aqui nas crustinas do tipo 3, e 2 domínios UAP nas do tipo 4. E são descritas, foram identificadas primeiro nesse caranguejo, Carcinus menas, mas são distribuídas de maneira geral entre os crustáceos, tá? Rafa, existe alguma evidência de vocês ou de outros grupos que essas proteínas são antimicrobianas? Sim, elas foram purificadas como antimicrobianas. Essa proteína aqui, ela foi identificada em 1999, eu acho. Elas foram purificadas dos hemócitos daquela espécie ali e fizeram testes antimicrobianos e ela era antimicrobiana. Foi primeiro mostrado... É porque eu acho assim, é aquela coisa daquele ensaio que você nunca fez. Mas a gente vê em inseto, hematófago, né? Quando o bicho come, você vê um aumento grande da população microbiana, mas você vê uma ativação relativamente modesta do sistema imune. Sim. Eu diria que isso é, em grande parte, porque essas bactérias são mortas pelo sistema digestório, pelas proteases, lipases, enzimas que digerem carboidrato, enfim, que elas acabam... Para Rodgins, isso tem alguma evidência do Zé Marcos, para outros, que o Rhodococcus serve como nutriente durante um tempo, para outros insetos eu nunca vi nada, mas assim, intuitivamente, me parece que o próprio sistema digestório ele vai ter uma função antimicrobiana importante. Seria que essas aqui, bom, como é que eu vou te dizer? Elas são produzidas pelos hemócitos e estão lá na hemolinfa, pelo menos os que a gente conhece, né? E o que fizeram era testar, Okay. né? Porque primeiro foi a função antimicrobiana, né? Que foi descrita para elas. Depois, quando descreveram que ela possuía domínio AP, era saber se ela tinha uma função antiprotease, né? Que foi descrito, que tentaram fazer, né? E viram que para alguns tipos, esse UAP, ele tem sim uma função antiprotease, como o do tipo 3, né? Do tipo 4, eles apresentam inibição de protease, essa atividade, e pouca atividade antimicrobiana, enquanto que os outros, uma maior atividade antimicrobiana e uma menor atividade antiproteases. Não sei se era isso que tu estava se perguntando, Marcos. Mas, assim, como função... Mas sabem qual é o mecanismo dessa atividade antimicrobiana? Ela está relacionada com a atividade antiprotease ou ninguém sabe? Ninguém sabe. A gente não sabe se é um efeito direto, se é um efeito indireto. Ok, entendi. Porque você pode estar simplesmente inibindo as cascatas, tanto a cascata de de REO1 quanto a de REO2, elas são cascatas proteolíticas, quer dizer, você inibir vai levar a uma diminuição da resposta imune, né? Sim. Uhum. Já fizeram também ensaios com RNA de interferência e mostraram que quando esses animais estão silenciados por algumas formas, também aumenta a suscetibilidade deles frente a infecções, né? Mas até hoje não foi mostrado o mecanismo de ação, tá? A gente conhece muito pouco sobre o mecanismo de ação de peptídeos antimicrobianos de crustáceos, tá? Bem pouco. Se conhece mais de ostra do que de camarão, tá? Só mais o ALF como ligação a componentes da superfície microbiana e alguns, sabe? Não tem muito, não. Bom, aí no trabalho do Cairé, no primeiro trabalho do Cairé, que era um aluno que começou fazendo mestrado comigo e hoje terminou o doutorado esse ano agora, né? E que que aqui, né, estou mostrando aqui para vocês o trabalho de mestrado dele. O Cairé, ele definiu, né, a partir de análise de bioinformática, a classificação das crustinas do tipo 2. Essas crustinas do tipo 2 são as que são mais abundantes nos camarões. Geralmente, então, os camarões, eles pertencem à subordem Dendrobranchiata. Nessa subordem, então, a gente tem uma maior presença dessas crustinas do tipo 2, que são as que têm esse domínio rico em glicina. E ali a gente conseguiu definir assinaturas moleculares específicas que classificam essas duas crustinas, né? Do tipo 2A e do tipo 2B. Essas crustinas do tipo 2, elas são super abundantes, são as proteínas mais abundantes em termos de crustinas
nos camarões, e elas eram conhecidas como proteínas que só apresentavam atividade contra bactérias gram-positivas. A gente fez, então, de uma outra espécie, de um camarão nativo, chamado Farfante pneus paulensis, que é o camarão rosa, esse camarão pistola, que vocês já devem ter visto no mercado, aquele camarão bem grande, né? Um camarão que não é cultivado, é um camarão que vem de pesca. E a gente fez o recombinante de uma dessas crustinas, a crushina do tipo 2A, e a gente viu que essa crushina do tipo 2A, que as crustinas do tipo 2A também podem ter atividade contra bactérias gram-negativas, além de bactérias gram-positivas, num MIC bem bom, né? Ali entre 1,5, 1,25 a 2,5. E uma coisa que mais chamou a atenção nossa nesse trabalho aqui, que daí foi de uma outra aluna chamada Paula, que a gente fez, então, anticorpos contra essa crushina, e a gente, em ensaios de imunofluorescência, a gente viu que elas são produzidas, né, pelos hemócitos granulares e semigranulares, essas crustinas, mas que não são produzidas por todos os hemócitos granulares e semigranulares. Né? As peneidinas, que a gente tem um anticorpo que foi fornecido pelo pessoal da França, que é uma outra família, todos os hemócitos granulares e semigranulares, eles são, então, positivos para as peneidinas. E aqui o que mais chamou a nossa atenção é que nem todos são. Então, reforçando talvez a existência, né? A gente repetiu isso aqui várias vezes, porque chamou bastante atenção, né? Porque geralmente os hemócitos hialinos, eles não produzem peptídeos antimicrobianos nos crustáceos, são só os granulares e semigranulares. Como eu falei lá no comecinho da apresentação, né? Eles ficam estocados nesses grânulos, os peptídeos antimicrobianos. E aqui é um indício, talvez, do que eu tinha comentado para vocês lá no começo também, da existência de outras populações de hemócitos, né? De subpopulações que a gente possa ter aqui, né? Que a gente ainda pode ter um pouco dessas evidências, que a gente não tem ferramentas ainda para descrevê-las, né? Agora, o que foi o mais fantástico... Rafael, Oi? olhando as tuas imunos, eu achei interessante, elas são a marcação é mais citossólica, ela não está associada aos grânulos, né? Então, aqui eu achei também, porque eu acho que a concentração do anticorpo está muito alta, né? Uhum. Mas esses peptídeos, eles têm peptídeo sinal. Então, por mais que esteja citosólica, né, porque aqui a gente não está com um zoom muito grande, se espera que tivesse nos grânulos, pela presença do peptídeo sinal, né, que todas as sequências têm. O que a gente não sabe... Na bioinformática, vocês não veem um sinal de secreção? Vemos. Ele falou. Tá, então deve estar em granul mesmo. É. Mas aqui o que mais chamou a nossa atenção foi no trabalho de doutorado do Cairé, que quando foi publicado, então, o genoma do camarão, ele encontrou 61 sequências, né, relacionadas a crustinas. E o Cairé, ele fez uma grande análise de bioinformática, né, foi um trabalho gigantesco. E além dessas crustinas, né, desses diferentes tipos de crustinas, como eu falei para vocês, o tipo 1, 2, 3 e 4, ele encontrou algumas crustinas que apresentavam, então, a ausência de 2 cisteínas no domínio AP, né? Então, ali uma crustina que, em vez de ter 8, continha apenas 6 cisteínas no domínio AP, que a gente chamou, então, uma degeneração desse domínio AP, né? A gente mandou sintetizar um gene para fazer essas crustinas com o AP degenerado e com esse UAP dando para ela de volta as cisteínas para fazer testes comparativos, né? Mas não deu tempo de terminar isso na tese de doutorado, né? Um outro aluno vai continuar isso aí, porque isso aí chamou muito a nossa atenção, né? Porque é da presença de 2 grupos, né? De crustinas, que são grupos distintos, como vocês podem ver aqui, que a gente está chamando de UAP-D1 e UAP-D2. São 2 grupos que contêm, então, essas degenerações. E qual é a implicação disso, né? Para a proteína, né? Essa falta dessas 2 cisteínas. Mas o que foi o mais impressionante, né, foi ver que essas crustinas, elas são classificadas pela presença desses domínios, né, desses 3 domínios. Do domínio AP, do domínio rico em cisteína, que tem aquelas 4, e mais a região rica em glicina. E o que o Cairé viu com as análises filogenéticas que ele fez, e no mapeamento dos cromossomos desses genes, a organização estrutural desses genes,
é que a gente não pode classificar essa família pela presença de domínios. Porque a gente tem aqui, por exemplo, crustinas que não têm a região rica em glicina, mas que pertence ao do tipo 2. Então, esse sistema é um sistema de classificação frágil, né, que vai ter que ser revisto a partir, então, dessas análises filogenéticas, né? Então, no trabalho do Cairé, a gente estava vendo a evolução e diversificação deles em camarões peneídeos, e agora a gente tem que dar uma olhada mais geral em crustáceos para ver, então, qual que era o gene ancestral e também quais genes diversificaram aqui em cada um desses grupos, né? Seja em caranguejos, em lagostas, em camarões e assim por diante. Né? Que esse trabalho também tem uma parte transcricional agora, que vai ser feita pela aluna Beatriz, que começou o mestrado comigo agora também em biotecnologia. Mas eu não entendi bem uma coisa. Essa árvore, então, ela está feita incluindo todos os domínios ou fazendo com um domínio conservado que tem sempre? Por exemplo, se você fizer a árvore com domínio, isso aí é só com domínio hóspede ou é a sequência completa? Para essa daqui, eu peguei só uma figura ilustrativa da tese dele, tá? A gente fez uma análise com domínio AP, porque como tem umas que não tem um cysteine rich, que não tem um glycine rich, fazer o alinhamento todos delas tem muito gap, é muito difícil mesmo. Então a gente foi alinhando as que eram mais próximas de cada grupo, então a gente comparava as que tinham domínios iguais, e quando comparamos todas, foi só esse domínio WAP, ou o domínio que a gente chamou, que é conhecido na literatura como domínio Crushina, que é a presença dessas 4 cisteínas mais o domínio WAP. Essas 12 cisteínas, esse domínio que fica entre a primeira e a 12ª cisteína. Tá? Porque o que a gente está vendo aqui no trabalho do Cairé, que a presença de domínio WAP, o WAP a gente encontra em várias proteínas no reino animal também. Né? Então, a gente encontra em mamíferos, em outros invertebrados, tendo 1, 2 ou mais domínios WAP. Mas o que seria uma crushina? Né? Uma crushina, ela não é uma proteína que contém o WAP, né? Ela tem essas 4 cisteínas a mais que conferem a ela também atividade antimicrobiana. Aí, mas que elas, desculpa, se eu entendi corretamente, elas são só, entre aspas, homólogas, mas elas não têm uma origem comum necessariamente, é isso? A gente quer ver isso. A gente quer ver essa origem comum, né? Como é que esse WAP está também em outros grupos, porque a nossa hipótese é que uma proteína que tem o WAP diversificou para dar origem às crustinas nos crustáceos. Como o WAP está presente em outros grupos, né? Com funções, com outros tipos de função, né? Então, em moluscos que produzem pérolas, por exemplo, eles têm essas proteínas que têm o WAP para outras funções que estão relacionadas à produção da pérola ou da concha, que não tem nada a ver com o sistema imune. Mas a nossa hipótese principal é que essas crustinas elas diversificaram, né? Elas surgiram a partir de uma proteína WAP, né? Que isso aqui, então, é o desdobramento do trabalho, então, do Cairé. As estilicinas, o que mais chamou a atenção nossa, que é essa família que não tinha sido descrita em Vanamei, né? Só tinha sido descrita em outras 2 espécies, são peptídeos aniônicos que têm uma atividade restrita a fungos, tá? Fungos filamentosos. A gente tem 2 genes, cópia única cada um, que é a estilicina 1 e estilicina 2, peptídeos aniônicos, que são induzidos, né, que são diferencialmente modulados frente a infecções. Então, a gente tem aqui nos hemócitos, né, em preto a estilicina 2, em branco a estilicina 1. Né? Em relação, o que mais me chamou a atenção aqui da estilicina são 2 coisas. Uma, quando a gente faz uma infecção com bactéria do gênero Vibrio, a gente tem indução da estilicina 2, mas não da estilicina 1, aqui. E quando a gente faz uma infecção com vírus, o que a gente viu aqui é que essa proteína, que é essa estilicina, ela responde a DUMP. Porque a gente não tem um vírus purificado, a gente tem um vírus então a gente faz a purificação do vírus a partir de um macerado de músculo de camarão infectado. Então, o nosso controle negativo é o macerado filtrado de um músculo de um camarão
não infectado. E esse gene, então, tanto a estilicina 1 quanto a estilicina 2, eles respondem... Com todos os dangersinos que um homogenato de tecido pode conter. É isso? Isso. Uhum. O que está ali. A gente não sabe exatamente o que é. A gente sabe que um lisado, essa indução, ela não foi frente ao vírus, né? Essa indução foi claramente ali em relação a esse lisado, né, de músculo de camarão, que não foi o que a gente viu com a bactéria, tá? Porque com a bactéria, a gente suspende a bactéria numa solução salina, né? Então, aqui nessa infecção aqui com víbrio, aqui é uma salina, e a gente injeta salina também no camarão como controle, né? A gente tem um grupo naive, o grupo salina, um grupo infectado com víbrio, onde o víbrio está nesse diluente salina, e aqui, claramente, a gente viu que era em relação ao lisado, né? Não teve uma indução frente ao vírus. Ou se teve, não deu para ver aqui, né? Agora, o segundo ponto mais importante, né? A gente viu isso também, né? E numa outra espécie, no Fafantipindeus paulensis, nesse camarão que é um camarão nativo, né? Que as estilicinas, elas também são moduladas frente à infecção. Aqui a infecção foi com fungo Fusarium solani, mas o que eu queria mostrar aqui, que é o mais interessante, é o sítio de expressão da estilicina. Então, a gente conseguiu um anticorpo também contra a estilicina e conseguiu mostrar pela primeira vez que as estilicinas, elas são produzidas, além dos hemócitos, pelo intestino. Então, a gente tem aqui as células, né, colunares do intestino médio do camarão, e elas são produzidas, né, aqui tem não sei se vocês conseguem ver, a gente tem aqui, então, uma microscopia confocal, aqui em verde a marcação da estilicina, em azul os núcleos das células, e aqui em cima a gente tem, então, a marcação desse mesmo tecido com o anticorpo contra a peneidina, que é um peptídeo antimicrobiano que é produzido só por hemócitos. Então, a gente consegue ver aqui os hemócitos infiltrados, tá? Nesse midgut. Então, um dos maiores achados nossos aqui em relação às estilicinas foi que esse peptídeo, né, além de atuar nos hemócitos, né, ser produzido pelos hemócitos, são produzidos pelo intestino. Então, o último experimento que a gente fez no laboratório, antes da gente parar na pandemia, né, bem no pré-pandemia, foi fazer um silenciamento. Foi lá em 2019, no finalzinho de dezembro, a gente fez um silenciamento da estilicina e coletou o intestino para saber se modificava, então, as populações microbianas do intestino. A gente conseguiu fazer alguma coisa, que é ver a taxa de silenciamento, que foi alta, foi 98%, só que a gente não conseguiu ainda terminar os experimentos. Então, a gente quer saber, então, se teve alguma mudança na concentração, então, ali das bactérias, né, para saber se essa estilicina que está sendo produzida ali, ela está, né, por alguma maneira, controlando as populações microbianas do intestino, tá? Bom, e para finalizar, eu trago aqui para vocês uma nova família de peptídeos antimicrobianos que a gente descobriu no laboratório, que a gente chamou de camaricina, que vem uma palavra do grego que é camarus, que quer dizer camarão. Tá? A gente batizou essa família. De onde é que veio isso? A gente se baseou, então, num estudo transcriptômico lá de 2005, tá? Que identificou genes diferencialmente expressos em camarões que foram capazes de sobreviver a uma infecção com um patógeno Vibrio penicillium. Então, eles encontraram vários genes diferencialmente expressos e lá nos genes anotados que eles tinham, a grande maioria eram peptídeos antimicrobianos. Crustinas, ALFs, peneidinas, como diferencialmente expresso lá, fizeram os testes e tal. E aqui nesse trabalho, naquela época, em 2005, tinham 9 sequências desconhecidas. E o que a gente fez, então, a gente pegou essas sequências desconhecidas e a gente traduziu essas sequências e procurou por características inerentes a peptídeos antimicrobianos. Se eram moléculas catiônicas, moléculas potencialmente induzíveis, anfipáticas. Então, a gente botou algumas características. Existem sites de predição de peptídeos antimicrobianos, tá? Ou predição de características bioquímicas, predição geral, tá? E a gente, então, achou entre essas 9 uma sequência de interesse. Nós fizemos essa sequência em recombinante, então produzimos em sistema recombinante e testamos. Então, a primeira coisa a fazer, isso aqui foi o mestrado do Nicolas,
a primeira coisa a fazer foi testar se essa sequência tinha atividade antimicrobiana. Tá? Então, a gente testou contra bactérias clássicas para testes antimicrobianos, então 2 bactérias gram-positivas e 2 bactérias gram-negativas. Esse peptídeo, então, ele apresentou atividade antimicrobiana e a gente, então, a partir desse resultado, caracterizamos essa família. Tá? Esse é um trabalho que está em andamento no laboratório. Foi o mestrado do Nicolas, como eu falei, né? Essa proteína, esse peptídeo, né? Ele tem um peptídeo sinal e um prodomínio N-terminal muito presente também em várias famílias de peptídeos antimicrobianos, como as defensinas. A gente tem várias defensinas que têm peptídeo prodomínio, um prodomínio aniônico aqui, né? Com um sítio claro aqui, né? De furina, para a produção, então, do peptídeo maduro. E o Nicolas, ele encontrou 2 camaricinas, né? Uma que a gente chamou de 1 e uma camaricina 2. Elas são codificadas por genes diferentes, né? Ambas têm 4 exons interrompidos por 3 introns. E o que a gente achou mais interessante aqui, que a gente ainda está confirmando, é que a camaricina 2, ela pode fazer splice alternativo para a produção de 2 isoformas. Tá? Então, a gente pode ter aqui 3 membros diferentes a partir de 2 genes. A gente fez ensaios também de RT-PCR, né, para saber os sítios de expressão, e parece que é mesmo só em hemócitos. A gente vê aqui uma banda fraquinha em brânquia, mas como eu falei para vocês, as brânquias, elas aqui no camarão, elas são ricas, né, em hemócitos, é um tecido bem cheio de hemócitos ali, então a gente pode ser aqui uma infiltração hemocitária, e a gente não encontrou expressão em nenhum outro tecido. Aqui, tá? Então, aparentemente, parece ser um peptídeo que está presente, né, apenas nos hemócitos. Então, repetindo um pouco o padrão dos outros peptídeos antimicrobianos, né? E análises filogenéticas e nossas buscas também no GenBank, com genomas também disponíveis, a gente viu, então, que as camaricinas também parecem estar restritas a camarões peneídeos, assim como as peneidinas e as estilicinas. Então, a gente tem 3 famílias aí, 3 famílias gênicas, que são encontradas apenas em camarões peneídeos e não são encontrados em crustáceos e também em outros grupos animais. Tá? Mas o que chamou bem a atenção foi a expressão pós-infecção. Então, a gente fez um experimento com uma bactéria gram-negativa, Vibrio harvey, com esse fungo filamentoso Fusarium solani e os vírus da síndrome da mancha branca, que é o white spot. E vocês vejam aqui que tanto a camaricina 1 quanto a camaricina 2 são altamente induzidos frente à infecção. Então, a gente tem aqui níveis basais de expressão, tá? Então, aqui a gente tem um grupo naive, o controle negativo, que é sempre o veículo onde a gente dilui o micro-organismo, e aqui a infecção. Então, aqui com Vibrio harvey, o aumento tanto da 1 quanto da 2, aqui com Fusarium solani, e dessa vez aqui, diferente, tá? Diferente do que a gente viu para a estilicina, que era induzida frente àquele lisado de músculo de camarão, aqui não aconteceu com a camaricina 1 e com a camaricina 2. Aqui a gente vê claramente que a indução ela foi específica ao vírus. Tá? Então, tudo isso aí a gente está, hoje, né, olhando isso com bastante atenção no laboratório. As camaricinas agora, né, são a bola da vez do laboratório, né, porque é a primeira família de peptídeos antimicrobianos que a gente está descrevendo, né, descrevendo aqui no Brasil, porque esses trabalhos, eles são todos, principalmente com peptídeos antimicrobianos, imunidade de camarão, são dominados pelos países europeus, quando eles se interessavam por camarão. Depois eles se desinteressaram por camarão, e hoje tudo que é feito com imunologia de camarão está na Ásia, principalmente a China, né, que fazem trabalhos assim muito bons. Claro que tem muita coisa também, né, que é repetição da repetição da repetição, mas tem trabalhos muito bons, e tudo que estava sendo descrito até hoje, principalmente como famílias novas, vinham de países, né, que não eram aqui do Brasil. Então, o que está nos motivando bastante é fazer a caracterização, começar a mexer um pouquinho mais nessa camaricina aí, né, para estudar um pouquinho mais, para caracterizar essa primeira família que está saindo aqui do nosso laboratório. Ela e também as outras perguntas, né, que a gente tem em relação às outras famílias de peptídeos antimicrobianos que a gente tem estudado no laboratório, não só a camaricina, né, mas os outros membros das outras famílias, como as peneidinas, né, como as cruxinas, os ALFs e assim por diante, né, e além dos peptídeos antimicrobianos, que são os peptídeos
de ostras, né? Que é o trabalho que eu faço com o pessoal da França, que daí essa é a conversa para outra vez, tá? Quero agradecer mais uma vez a paciência de todos vocês, né? O interesse aí nas perguntas, interrompendo em relação a esse primo irmão aí dos grupos que vocês trabalham, né? De quelicerados e insetos, né? Que são os camarões. E obrigado mais uma vez. Rafael, aqui é o Ita, tudo bom? Muito legal o teu dado. E com certeza o teu laboratório tem a vantagem que depois dá para comer a sobra do laboratório do experimento, né? Se não botar vírus e bactéria, daí sim, a gente faz. Sabe o que é bom, Ita? Quando vem no laboratório, numa época que a gente estava trabalhando com vieira, que as vieiras são super caras. Super caras. E chegava um monte no laboratório e o melhor dela tinha que ir para o lixo. Aí a gente ia cortando música. É aquela que faz pesquisa em antena de lagosta, né? O resto é lixo. Isso mesmo. Por que será que os camarões têm tanto peptídeo em relação aos outros artrópodes? Será porque ele está no ambiente, ele é filtrador? O tipo de hábito de vida dele, por isso, será? Pois é, essa aí sempre foi uma grande pergunta, né? A diversidade, né? E, assim, a gente conhece poucas famílias, porque agora não tem mais quase ninguém se interessando por peptídeos antimicrobianos de camarões. Então, não existem mais pessoas purificando, fazendo pelos métodos clássicos, purificando, caracterizando e tal, né? Mas o que a gente sabe é que das famílias que a gente conhece, tem uma diversidade gigante. Com certeza deve estar, essas proteínas elas são muito importantes de alguma maneira, então, e essa diversificação deve estar mostrando por um lado aí que elas podem estar com novas funções, conservando um primeiro escopo que seria antimicrobiano. Mas se a gente for olhar para outros grupos como as ostras, elas são bem diversas, mas a quantidade é muito baixa. Então, fica aí a pergunta, né? Em camarões, a quantidade de peptídeos antimicrobianos é altíssima no plasma. Agora, em ostras, é indetectável. Nunca ninguém conseguiu purificar um peptídeo antimicrobiano de Crassostreia gigas por métodos clássicos. Da hemolinfa, do extrato de hemócito, do animal inteiro. Não tem quantidade suficiente. E quando a gente faz para detectá-los, é só por homologia no GenBank. Desculpa, Rafa, eu perdi. Vocês não conseguem purificar por quê? Por bioquímica, peptídeos antimicrobianos em Crassostreia gigas. Tem pouco isso? Muitos anos. O pessoal da França... E não dá para identificar o que é mais expresso e expressar, por exemplo? É o que fazem. Mas só identificando por genômica, entendeu? Ver o gene. Sim, claro. E fazendo recombinante. É mas porque nativo para ver o espectro de atividade. Entendi. Mas o anticorpo consegue detectar que tem um pouco, alguma técnica? Tentaram fazer por espectrometria de massa também e não identificaram, não é muito claro. Uma outra coisa que acontece também... Por ELISA ou alguma coisa assim também, não? Por quê? ELISA, ele perguntou por aí, mas tem que ter o anticorpo, se tu não consegue purificar, tu não vai ter anticorpo. Não, faz o sintético ou faz o... Tem anticorpos, já tentaram fazer por ELISA, a gente mal consegue por imunofluorescência. O sinal ainda é só uma sugestão, Rafa. Eu não lembro quem era, mas era um alemão que trabalhou com o Hoffmann. Quando ele mostrou o primeiro peptídeo de Drosophila, o que ele fez, na verdade, foi correr um gel, em cima desse gel, polimerizar um filme de agarose e plaquear bactéria ali e ver halo de inibição. Vocês não conseguem fazer isso e depois cortar e jogar no massa? Sim. É meio artesanal para hoje em dia, ok. Não, a gente fez. Mas foi como eles mostraram. A gente já fez isso, que é o overlay, né? Que é um gel overlay, né? É um overlay, sim. A gente fez o overlay quando eu estava na minha tese, porque eu estava trabalhando com as big defensinas da ostra, né? Que são os ancestrais das beta-defensinas, das trans... que são super interessantes também, sim. Aí a gente fez o overlay, mandamos sequenciar as bandas, era quem? Histona. Ok, faz sentido que tenha também uma certa atividade. Foi quando a gente descobriu que as ostras faziam as armadilhas extracelulares, né? Que
Que aí nos levantou que essa história estava ali, mas e se vocês fizerem como o pessoal faz, desafiando com patógeno mais DNase, para desmontar os nets. Injetando com bactéria mais DNase para desmontar as nets. Ah, tá. Daí a gente nunca... Daí não a net deixa de ser um contaminante, porque você jogou DNase ali, qualquer DNA que seja liberado, em princípio, é degradado. Sim. E aí as estonas não ancoram, e aí você não tem net, não tem estona. Sim. Em teoria. Óbvio. Na verdade, a gente fez com o bom de propor experimento é que você não tem que fazer, né? Você só sugere. O que a gente fez foi um macerado de brânquia, porque as brânquias têm muitos hemócitos, então a gente fez um macerado ali e acabou... Não sei se liberou, eu acho que no próprio extrato, a concentração de estona foi antimicrobiano por aquelas bactérias que a gente testou. E acabou sendo só isso. Nunca conseguimos aquilo ali, né? Foi por um acaso também. Não foi aquilo ali que disse que estava tendo armadilhas, né? Levantou uma hipótese que poderia ter, mas acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pessoal do grupo de Ednildo, em Barbeiro, eles viam que, assim, se você injetava a bactéria, você via lá depois os pontinhos que eram nets. Se você injetava a bactéria com DNase 1 da Fermentas, sei lá, ou de qualquer outra marca, esses pontinhos sumiam. Porque você degradava o DNA e aí você não tinha mais a net. Sim. Para eles funcionava super bem, Barbeiro. Eu mesmo nunca fiz esse experimento. Eu não sei se eles chegaram a fazer, porque isso aí foi lá quando eu terminei o doutorado, eu acho que eles não continuaram mais nada com nets lá, né? Eu aqui mesmo nunca toquei mais nisso, né? Mas tem bem pouco. Eu acho que eles não... Eu não me lembro deles terem publicado. O cara era um alemão e o outro cara eu não lembro o que era, que foram... No primeiro paper, o alemão era o primeiro autor, mostrando o primeiro peptídeo antimicrobiano, e aí depois eles só trocaram a autoria. O cara que era o segundo autor passou a ser o primeiro e o alemão passou a ser um coautor. Entendi. Eu mandei um paper que, entre outras coisas, descrevia isso para o Gabriel logo depois da tese dele. Ele tem. Ah, tá bom. Eu vou pegar com ele, sim. Pega com ele. É um paper, na verdade, é um dos papers mais legais. Acho que é o paper mais legal que eu já li, que é um paper do... Caraca, esqueci o nome dele agora. É um francês que trabalha em Estrasburgo. O Lemaitre? Bruno Lemaitre, isso. Em que ele descreve a história da imunologia de Drosófila. Foi um paper que ele escreveu logo depois que o Hoffman ganhou o Nobel, e é muito legal, porque assim, é como uma historinha em que você conhece todos os personagens, mas você não conhece a história inteira. Acho que é o paper mais legal que eu já li, vale a pena. É uma revisão? Não é uma revisão, é uma história. É uma história, contando a história. Porque é um paper curto, são, sei lá, 4 páginas. Não é uma revisão como aquela do Hoffman com Lemaitre, que são 30 páginas na Annual Review. Não. É um troço curtinho, mas que ele vai contando. Fulaninho descobriu isso, aí depois não sei quem fez isso. E é muito bacaninha, assim. Para quem curte essa área, é muito bacaninha. Vale ler. Não, vou pegar com o Gabriel, sim, valeu. Pega sim, eu mandei para ele. Rafa, por favor, você pode fechar a sua apresentação para facilitar a discussão? Claro. Obrigado. Gente, fiquem à vontade aí. Rafa, uma coisa que não ficou claro para mim, tu disse que os peptídeos, a expressão não é induzida por infecção, né? Ela é alta sempre. Mas ela muda durante a vida do camarão, ou seja, alguns peptídeos são expressos, porque a camarão tem aquela parte, o ciclo na água doce, uma parte água salgada, né? Então, imagino que ele deve estar enfrentando bactérias diferentes nesses meios bem diferentes. Os diferentes peptídeos têm expressões diferenciais em termos de tempo de vida do bicho? No ciclo, a camaricina e a estilicina são esses peptídeos que a gente viu que a expressão ela é induzida frente a uma infecção.
Ou seja, aumenta a expressão frente a uma infecção, mas não parte do zero, que a gente já encontra no animal naive. Geralmente, a gente já fez um trabalho que a gente publicou em 2016, pegando várias fases do desenvolvimento do camarão e vendo a expressão dos peptídeos. A maioria dos peptídeos só começa a expressão quando o hemócito aparece. Então, lá em Náuplius, um pouquinho depois de Náuplius, a gente começa a detectar que é quando os hemócitos começam a ser produzidos. Aí vai aumentando conforme o camarão vai ficando adulto. Então, no juvenil, a expressão está lá em cima porque tem bastante hemócito. Agora, tem peptídeos que a gente já encontrou expressão desde as primeiras células, que a gente acha que são peptídeos que estão ali, ou tem contribuição materna, alguns podem ter, ou outros em que não são expressos somente nos hemócitos. Então, esses peptídeos que têm um outro sítio de expressão, eles também começam antes, né? Quando esses outros órgãos já começam a ser expressos. É isso aí que a gente cruza, às vezes, com os nossos resultados de distribuição da expressão gênica, que a gente consegue fazer uma relação, essa banda aqui está no estômago. Porque a gente sempre fica em dúvida, será que essa expressão é do estômago ou é hemócito que está no estômago? Sim. Quando a banda é muito forte ali no estômago, ou no intestino, ou na brânquia, e a gente vai lá nesse dado de distribuição ao longo do desenvolvimento e vê que isso está acontecendo antes do surgimento do hemócito, por isso que a gente está agora, nosso foco agora está na hibridização in situ. Porque é só com hibridização in situ para a gente bater o martelo realmente qual que é o sítio de expressão, né, com esses hemócitos aí que ficam rodando, né, o corpo inteiro do animal. Muito legal, obrigado. Rafa, são algumas coisas, mas nenhuma delas é muito comprida. Uma primeira coisa é com relação a essa questão de taxonomia que você colocou, né, as dúvidas de taxonomia que são levantadas por esses dados de vocês, eu imagino que se você pega os dados e faz uma taxonomia por parcimônia, isso dê muito diferente de se você fizer por outros métodos, né? Por exemplo, Bayesiana. Então, eu queria que você falasse sobre isso. A outra coisa que é muito interessante é essa coisa de você ter uma reação, às vezes não, tipicamente, mais forte, a os sinais de ter sido lisado, né, que a gente chama de danger signals, do que a bactéria propriamente dita. O que sugere, né, que, na verdade, a ideia da resposta imune é muito mais regenerar o epitélio ou o tecido que foi lesado do que combater o patógeno que está eventualmente causando aquela lise. E aí, dentro disso, e do que a gente sabe classicamente em inseto, de sistema imune, eu imaginaria, acho que eu já até falei com você sobre isso, um papel muito importante da via JAK-STAT, que é uma via que você simplesmente não mencionou. Quer dizer, como é que você fala dessas três coisas? Então, a via JAK-STAT, ela está bem conservada também, tanto em ostra quanto em camarão, como a gente descreve em insetos, a via JAK-STAT. Só que não tem nenhum trabalho que mostra JAK-STAT regulando a expressão de algum peptídeo de camarão. Então, eu vou te dizer, nunca fizeram um trabalho assim lindo, maravilhoso, com bons controles, bom RNAi, ver também se lá no promotor do gene tem sítio para ligação. Não fizeram nada disso. O que fizeram mais foi IMD e TOL. Mas o que parece é que não existe um padrão em camarão, assim, em relação às vias, sabe? No que diz respeito a... Ou, por exemplo, penedina é regulada pela via TOL. E a penedina, então... Eu acredito, Rafael, mas assim, se você quer minha opinião muito honesta, isso não existe para nada. Para nada. É assim, que eu sempre fiquei em dúvida nisso dizem, também. Inseto, TOL é gram-positiva, IMD é gram-negativa, TOL é fungo. Eu não acredito nisso. Vendo os resultados que a gente tem lá no laboratório, e sempre teve, e aí depois a gente vai publicando e vai vendo que, sei lá, o Hoffman tinha dito essas coisas que ficaram meio canônicas.
Aí depois o Haeckel veio e mostrou que não. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. E aí eu vou voltar ao paper que eu já falei com você, que é um paper que eu acho que eu gosto porque eu sou bioquímico, que são os papers do Neil Silverman, que é um cara que eu gosto muito. E assim, foi uma pessoa que eu tive a oportunidade, quando ele esteve lá no laboratório, conversar algumas vezes. Ele é um cara, ele é um bom bioquímico, sabe? E ele propôs, em um determinado momento, que, na verdade, quando as pessoas diziam que você tinha resposta à LPS, o que você tinha era uma resposta à peptidoglicana que ficava de contaminação quando você purificava a LPS, e não ao LPS em si. Então, eu acho que, assim, ainda mais quando você entra num campo em que você está começando a fazer as coisas, esse purismo de, não, vamos aceitar os cânones, eu não ia por aí, não, porque você quer minha opinião honesta, eu não acredito nisso. E pode ter outras vias também, né? A célula é tão complexa, tem tantas vias, né? O que a gente viu ali, olhando alguns promotores, é que os promotores de alguns peptídeos, como a peridina 4, tem um sítio NF-κB. Sabe assim? Um ligante para NF-κB. E todo o resto são vários outros componentes que estão no promotor. Então, podem ter várias vias que estão ali regulando, né? Que estão interagindo. Sim, você tem uns 2 ou 3, poucos, mas você tem alguns trabalhos em Drosophila que eles fazem cross-linking e eles mostram ligação no sítio promotor de dímero, dorsal e DIF. Uhum. Sabe? Que são, teoricamente, de coisas diferentes. Sim. Mas eles mostram. Uma coisa que é mais ou menos clara NF-κB dimeriza com NF-κB. Para isso que serve o domínio NF-κB. E tanto REL1 quanto REL2, usa a nomenclatura de Drosophila, de mosquito, a que você preferir, eles são NF-κB. Então, um é capaz de dimerizar com o outro. Você ter a formação de heterodímero não só é esperado, como é visto quando você faz os trabalhos direito com cross-linking, por exemplo, para estabilizar os dímeros que foram formados, depois purifica, vai para o massa, identifica, você vê essas formações, sabe? Então, acho que não dá para ir por esse caminho, TOL é isso, IMD é aquilo, JAK-STAT é aquilo outro, até porque, no caso específico de JAK-STAT, o único ligante conhecido de JAK-STAT é AMPED, e AMPED só existe em drosofilites. Em nenhum outro bicho, né? Você não acha em mais ninguém AMPED. E não existe, eu acho que eu já te perguntei isso também, eu acho que não. Não existe nada como vago em peneídeos, esse tipo de coisa. Agora estão achando aí um vago like, assim, mas bem like, tá? Tá? Mas não como vago de inseto, assim. Podemos abrir para os outros perguntarem um pouquinho? Só? Claro, Logulo, desculpa, eu só estava tirando as dúvidas que eu fiquei. Sim, tudo bem. Porque são as coisas que eu faço, então eu fico com... Sim, tá certo. Não, show. Eu tenho uma dúvida. Talvez você tenha mencionado, mas eu não pude assistir a apresentação toda. Como é que o camarão se defende do vírus? Olha, existem dois sistemas, né? Existem dois sistemas. A gente diz que existe um sistema interferon-like, né? A gente chama bem de like mesmo, porque a gente não sabe, porque o camarão não tem interferon, né? E o vago, né? Agora que a gente está vendo essas sequências semelhantes a vago no camarão, que a gente acha que é isso, então é um estado antiviral geral, né? E também o sistema de RNA de interferência, né? Que protege o camarão, o sistema antiviral. Outras defesas que o camarão tem são essas defesas celulares mais gerais, assim, né? Como induzir apoptose, induzir autofagia, esses processos assim. Mas o mecanismo clássico antiviral é desconhecido no camarão. Não é conhecido? Não. Só esse estado antiviral, como se fosse um sistema interferon-like.
Se a gente protege o camarão antes, se a gente, por exemplo, se eu injeto uma dupla fita de RNA longa, não dsRNA, inespecífico, eu injeto no camarão e depois injeto o vírus, o camarão fica protegido. Se eu coloco, isso aí protege o camarão em 60%. Se eu coloco uma sequência que seja uma sequência específica para uma proteína viral, aí eu tenho quase 100% de sobrevivência. Então, a gente sabe que o mecanismo ele é por aí, mas a gente não sabe as bases moleculares, os efetores antivirais. Se existe uma proteína antiviral, ela é desconhecida. Então, o camarão pode distinguir uma proteína de vírus de uma outra proteína de alguma outra bactéria ou de outro organismo? A proteína não, o RNA. Mas você disse que se injetar a proteína protege? Não, proteína de uma vírus. Sequência de RNA que codifica, que tem a sequência para uma sequência do vírus, que codifique, por exemplo, para uma proteína do vírus. Bom. Né? Mas que não tenha, pode ser também uma sequência que codifique uma outra coisa que não seja uma proteína do capsídeo, por exemplo. Tem que ser uma sequência que o vírus tenha ou uma sequência que o vírus não tenha. O que eles mostraram é que sequências de dsRNA longas fazem o camarão entrar numa defesa antiviral. Conferem uma defesa antiviral inespecífica, só que não duradoura. Não duradoura. Desculpa, Rafael e Logulo, assim, eu prometo que é a última vez que eu vou falar. Mas o que você está descrevendo é que existe uma coisa mais ou menos parecida com o que o André Pitaluga descreveu para a lutzomia. Como assim? Que se você injetasse um DSN específico, ele entrava num estado interferon-like. Isso. Para qualquer vírus daí. Ok. Para qualquer vírus. Só que se a sequência for específica para aquele vírus, a proteção é muito maior. E como é que ele distingue um RNA de outro? Aí, pela via RNA de interferência, né? Daí, como ele vai fazer os SIs específicos para aquele vírus, quando o vírus ele infecta a célula, o RNA dele, o RNA mensageiro que ele transcrever, vai ter um RNA, um siRNA que vai ser específico para aquele RNA dele, então acaba degradando especificamente aquele RNA mensageiro que o vírus está produzindo. Então, se for por uma proteína do capsídeo, por exemplo, o vírus ele não consegue produzir essa proteína, então acaba retardando a replicação do vírus. Agora, esse dsRNA inespecífico, pode ser qualquer sequência, ele vai gerar uma outra resposta que a gente não conhece, que era mais ou menos o que o Marcos estava falando, talvez a produção de interferon-like, né? Pode ser uma produção aí de são dois mecanismos diferentes. Dois mecanismos diferentes. Tá. Isso. Um sistêmico, que seria esse do interferon-like, e um de defesa celular, né? Que é por RNA. Isso. Do RNA de interferência. Então, já fizeram... Isso aí é no começo dos anos 2000 que fizeram isso, esses experimentos, tá? De silenciamento específico. Foi assim, todo mundo estava de pé aplaudindo, né? Esperando que essa é a grande salvação da carcinicultura, mas o tempo de proteção é muito baixo. E também vocês têm que pensar assim, né? Num cultivo de camarão, um cultivo de camarão é gigantesco. Lá nos países da América Central são tanques gigantes e vários, um do lado do outro. Uma despesca de um tanque, o que se ganha ali é quase na escala de bilhões de dólares. É muito dinheiro. Você pode gerar camarão transgênico? Por enquanto, não. Por enquanto, não tem ainda registro, né? Mas vocês imaginem também o que seria injetar DS em cada camarão, né? Não, mas se produzisse o RNA do vírus, de um camarão transgênico, talvez ele seria imune. O que a gente fez, Marcelo, no laboratório, que é em parceria com um professor do Rio Grande do Sul, da FURG, era fazer uma bactéria que expresse
na verdade, dsRNA, e para fazer uma bactéria que ficasse na ração do camarão para colonizar o trato gastrointestinal dele. Ele Essa é uma estava boa. comemorando muito a vez que eu falei com ele, não funcionou tão bem? Então, é com o Luffy, né? Então, o Luffy Uhum. fez os ensaios aqui no laboratório, né? Só que o problema que a gente tem é saber qual que é a bactéria que vai colonizar, se a bactéria coloniza, depois esse DS, como é que esse DS vai entrar no corpo do animal, né? Se a via de entrada é pelo sistema gastrointestinal, esse vírus está entrando pela brânquia, né? Então a gente ainda tem uns desafios pela frente, né? Mas essas alternativas ainda estão sendo, a gente sabe que o caminho está por aí, mas a administração e como isso vai ser feito, isso é o maior desafio, né? Que eu tinha uma reunião da fundação com ele, e no almoço ele falou todo o tempo direto, ele estava super comemorando o resultado, muito feliz, assim, de... Mas o resultado é bem legal, o problema é a proteção, né? Uhum. E Não, ele depois, tinha quando a uns gente vai dados. botar... E outra, essas rações de camarão, a gente tem um problema com ração. O negócio era fazer colonizar, né? O trato gastrointestinal do camarão. Porque essas rações, elas têm que passar, porque vocês imaginam, tudo que é na água é mais difícil, tá? Tudo que é na água é difícil. Quando a gente vai pensar assim, vamos fazer um experimento com camarão, eu já me arrepio. Eu já me arrepio, ai, tem que pegar camarão, tem que pegar água. Aí não é 1 litro de água. Sim. Tem que trocar a água dos aquários todos os dias, porque os camarões sujam tudo, eles pulam, tem que ser tanque gigante, o laboratório é pequeno, tem que ter aeração. Se a luz acaba, 1 hora o camarão morre sem aeração, tem que ter muita aeração. Aí vai fazer um experimento, precisa de aquário para ser replicado, precisa de um monte de aquários. Gente, é muito trabalho. É bom para quem quer trabalhar com hemócitos, né? Eu lembro, tinha uns amigos que trabalham com insetos. Nossa, para tirar hemócito, nossa, com camarão sai 3 ml de hemolinfa, né? É um modelo fácil porque ele é grande, mas a demanda é como a ostra. Aí a ostra é bom porque não pula, ela não precisa de tanta água, mas tem a concha. E a concha da ostra, gente, é com martelo, né? Tem que ir ali com martelo, e se martelar demais mata, e se martelar de menos não abre. E aí a hemolinfa e a água é a mesma coisa, porque na hora de botar a seringa, tem a água que fica ali entre as válvulas, assim, tipo, todos os modelos têm os seus desafios, né? Sim. E os nossos desafios experimentais, é como eu ia falar da ração. Aí, alimentar camarão. A ração, ela tem que ser... existe um protocolo para fazer ração. Quando a ração fica na água, ela não pode se dissipar, a ração. Ela tem que ficar naquele formatinho de ração, que é como se fosse uma raçãozinha de cachorro, mas bem pequenininha, são em grânulos, assim, né? Ela tem que durar muito na água, porque senão o camarão não come, ele é chato, né? Tem que botar ali, ele tem que ir lá, ele prova. Quando ele não gosta, ele não come, parece gato, quando não gosta, ele não come, ele deixa lá, porque os camarões, eles são canibais também, né? Quando tem um camarão morrendo e tem a ração, ele vai lá comer o camarão morrendo. Ele prefere ir lá comer o amiguinho dele do que continuar ali na ração. Então, quando a gente vai fazer essas rações, Ita, que tem bactéria ou alguma coisa assim viva, elas têm que ser esquentadas a 70 graus. Aí tem que... Inseto, E a bactéria vai bactérias precisar... mortas funcionam. Então, a gente tem esses desafios ainda, né? Tem esses desafios grandes ainda pela frente, né? E outra, poucos colaboradores, pouca gente que trabalha com isso, com camarão, com ostra, que daí ostras são outros desafios também, né? Que ostra não tem ração, ostra é alga, né? E elas eliminam muito pseudofezes nas ostras. Tu tem que ficar limpando o aquário toda hora para administrar a alga de tempos em tempos para ela poder comer também. Se ela não come, daí ela fecha quando ela não gosta, daí as ostras não comem, né? Mas uma coisa bem interessante com as ostras, que eu não comentei aqui, né, que pode ficar para uma outra oportunidade, é que é um dos 5 organismos mais polimórficos do planeta. Ela tem um SNP a cada 40 pares de base. Vocês imaginam a delícia de ter montado esse genoma, né? Né? Então, assim, um indivíduo é diferente do outro na mesma desova, né? Quando tem desova, eles são totalmente polimórficos. Tanto é que uma ostra não é igual a outra, né? Toda a gente olha uma ostra, olha a outra. Ostras da mesma espécie são completamente diferentes fenotipicamente, né? Então, fazer PCR em tempo real, desenhar a praia, né? Tem as suas dificuldades também, né? Porque esses organismos são bem polimórficos. Os camarões também, né? Os
o desvio padrão dos experimentos ele é gigante, a gente não tem famílias, né? São diversos, mas isso que é também interessante, né? Para sobreviver nesses ambientes, eles têm essa diversidade bem alta, né? Então, eu acho isso lindo, lindo, lindo. É difícil, mas eu sou apaixonado por esses animais de mar. Apaixonado. Rafael, qual é a cor da hemolinfa do camarão? Azul. É azul, né? Azul. Então, tem Azul. hemocianina, quer dizer, eu estava pensando aqui né, hemocianina é uma proteína muito comum, né? E é uma cobre proteína, né? Porque eu estava pensando naquela coisa da ativação das suas proteínas pelo sistema oxirredox, né? Então, deve ser uma hemolinfa extremamente eletropositiva, né? Sim. A hemocianina é muito abundante, né? Muito provavelmente é ela que está dando a cor, como é em caranguejo, também, em siri, né? Então, isso pode ser uma coisa muito legal, até para ver aquela coisa. Eu lembrei daquela discussão que a gente fez anteriormente, né, sobre a ativação das proteínas, né? Quer dizer, elas estão realmente num ambiente muito propício, né, que deve ser extremamente eletropositivo. 96% é hemocianina, né? Da hemolinfa do camarão. Do Quanto? plasma. 96% das proteínas É totais. tudo, né? Só tem 90. hemocianina, né? Só Então, tem hemocianina. Para purificar alguma coisa do plasma do camarão, a primeira etapa é se livrar da hemocianina. deve ser uma dificuldade absurda, né? E sabe o que é interessante? É que a superóxido dismutase é a proteína mais abundante do plasma da ostra. E também tem sítio de ligação com a cobre. Então, isso faz sentido, né? Quer dizer, a atividade, a hemocianina, a própria hemocianina pode ter essa atividade, né? Pode Só que desenvolver essa atividade. não foi mostrado para as ostras que é a superóxido dismutase a carreadora de oxigênio. Ah, tá. Não foi mostrado. E tanto é que daí a hemolinfa das ostras, ela não é azul. Tá. Só tem um bivalve, um perdido na escala evolutiva que tem hemocianina. E esse um perdido na escala evolutiva tem sangue azul. Tem hemolinfa azul. O resto dos outros não tem, hemolinfa é transparente. Transparente. E cheia de bactéria. Cheia de bactéria. Plaquear uma hemolinfa de ostra é assim uma placa cheia de bactéria. Muito víbrio. O que tem na água tem na hemolinfa da ostra. É incrível. Legal. Pergunta, gente? Mais alguém? Rafael? Janta camarão. Dá até vontade de ir ao mercado pegar um pouco mesmo. Rafael, muito obrigado. Excelente. Eu ia adorar. Muito bom. Uma delícia. Foi ótimo, Rafa. Foi ótimo. Fiquei muito feliz de vir aqui, né, poder Parabéns pelo seu trabalho. Dividir um pouco com pessoas que estão em áreas afins, né? Sim. A gente fica muito isolado aqui em Santa Catarina no que diz respeito à imunidade de invertebrados, né? Agora, com a chegada de professores novos que trabalham com insetos também, mas ainda continua para a gente sendo um modelo muito distante, né? Em técnicas, em tudo, mas pelo menos dividir nesses espaços assim para a gente é muito importante, né? Porque a gente só tem a comunidade científica internacional para fazer trocas, né? Porque aqui no Brasil tem bem pouca gente que se interessa, mas mesmo com os primos próximos sempre vai dar para aprender coisas novas, né? Essas discussões, eu anotei um monte de coisa que vocês falaram aqui para mim, né? Que vai enriquecer muito o nosso trabalho aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, pessoal. E um grande abraço, Rafael. Boa noite para todos. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã no Artromint, pessoal. Não esqueça o Artromint. Eu ia falar. Até amanhã. Eu ia falar isso. Amanhã não esqueçam que amanhã temos Artromint. Estaremos lá. A praia vai estar boa. Não deixe esquecer. Abraço. Tchau. Que horas é a palestra de abertura, André? 10? 9h30. 9h30 começa, a palestra é 10, né? Tchau.